aula, né? Eu quero falar para vocês que, como eu disse para vocês, ó, a conquista dos astecas e incas, né? Então, nós vamos ter lá, o primeiro contato que o Hernán Cortés teve foi com o Império Azteca, que chegou lá em Tenochtitlan. Trouxe consigo, além de armamento bélico, além de canhões, além de toda a questão da violência, muitas epidemias, entre elas a varíola. Quando chegou, ele foi comparado com um deus, então foi muito bem tratado, porque eles achavam que ele representava um deus que eles tanto estavam esperando. Depois eles perceberam que não era um deus que eles tanto estavam esperando. Até porque, imagine, quando eles apresentaram o cacau para ele e tudo mais, eles tinham uma relação, no primeiro momento, amistosa, como também aconteceu no Brasil, uma relação, no primeiro momento, amistosa. Depois, a percepção da dominação dos espanhóis para com eles. Já no Império Inca, quem chegou no Império Inca foi o Francisco Pizarro. Ou seja, quando a gente fala que Pedro Álvares Cabral chegou aqui, é a mesma coisa. Aos astecas, quem chegou? O Hernán Cortés, é ele que leva o cacau para a Europa. E quem chegou até os Incas foi o Francisco Pizarro, também, com 180 homens, 27 cavalos, ele acabou dominando os Incas, certo? Uma coisa importante a gente falar é que, eu já disse isso para vocês e volto, lá na página 7, eu gostaria que vocês tivessem uma atenção especial, na página 7 tem um esquema para poder explicar o pacto colonial, correto? Nós temos de um lado metrópole, do outro lado colônia. Da metrópole, produtos manufaturados escravizados, né? Sai da colônia, matérias-primas, produtos tropicais e metais preciosos. Da colônia sai matéria-prima, da colônia sai produtos tropicais, da colônia sai metais preciosos, porque a colônia eu exploro. Da metrópole, essa matéria-prima chega na metrópole. Olha, gente, olha só o que eu quero que vocês entendam. Eu busco da minha colônia matéria-prima. A matéria-prima chega na metrópole. Eu pego essa matéria-prima e transformo ela em produto manufaturado. Eu transformo essa matéria-prima em outros produtos. E eu vendo esses produtos para a minha colônia. Eu retiro dela a matéria-prima, eu produzo o meu produto e eu vendo este produto para a minha colônia. O produto que eu produzi a partir da matéria-prima deles. Entendam? Então, uma coisa importante para falar aqui é que a metrópole tem um lucro, a colônia é explorada. A colônia só pode vender e comprar da metrópole. Então, a metrópole tem uma coisa chamada monopólio. Não esqueçam desta palavra. Asteriscos lantejolados. A metrópole tem um monopólio sobre suas colônias. O que é monopólio? Eu domino. Eu busco matéria-prima, eu pego aquela matéria-prima, eu produzo o produto industrializado e eu vendo para a minha colônia. Novamente, eu tenho monopólio, eu tenho lucro, eu faço como eu quiser, certo? Então, esse é o chamado pacto colonial, que tem que ser cumprido, certo? Pela colônia. Aí, entenderam, gente? Então, Prof, fale. dá para considerar o monopólio como centro do comércio? Dá para considerar assim, ó, que países que têm domínio comercial têm monopólio. Por exemplo, hoje, a China, ela é um grande país que tem monopólios, porque ela é um grande centro comercial, certo? Olha quantos produtos a China envia para o mundo inteiro. Então, a China é um país com monopólios comerciais. Entendeu, João? João, conseguiu entender? Sim, obrigada. Então, não tem problema.
Importante é entender. Olha só, para poder colonizar os domínios feitos pelos espanhóis, os espanhóis dividiram o território. Lá tem um mapinha na página 7. Companhia Geral da Guatemala, Capitania Geral da Venezuela, Capitania Geral de Cuba, Capitania Geral do Chile, Vice-Reinado da Nova Espanha, Vice-Reinado da Nova Granada, Vice-Reinado do Peru, Vice-Reinado do Rio do Prata. Hoje tem muito mais países, se a gente olhar a América Latina, né? Esses países só se fundaram quando esses países se livraram da Espanha. Então, quando acontece a emancipação política, a independência desses países, nós temos formação de outros países. Enquanto isso, nós temos essas divisões que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como se fossem 8 grandes regiões que foram organizadas dessa maneira, tá? Para que eles conseguissem administrar. Então, em cada região delas tinha como se fosse um rei, que é um representante espanhol, certo? Que deveria lealdade à Espanha. Ou você recebe essa terra, né, que você vai dominar, mas você tem que ser leal a mim. Ou seja, esses reis e vice-reis eram escolhidos pelos espanhóis. Correto? Tá? Muito bem. Olha só. Oi? Tipo capitanias hereditárias? Tipo capitanias hereditárias. Muito bem colocado, Iago. Né? Nós vamos estudar isso ainda, tá? As capitanias hereditárias foi quando eles fizeram a divisão aqui no Brasil em 15 lotes de terra para poder administrar. Né? A mesma coisa eles fizeram ali. Dividiram em capitanias, elegeram para cada capitania reis e vice-reis. Quem fez tudo isso? A Espanha. Por que fizeram? Para conseguir administrar. Não conseguiriam administrar se tivesse um único rei ou um único vice-rei. Mesmo assim, já era difícil. Boa Macedônia. As capitanias não deram certo. Né? Por quê? Porque era uma extensão de terra muito grande, era uma única liderança, a metrópole é longe, acabou não dando certo, acabaram Foi se... tipo a Macedônia, quando o rei morreu. Isso mesmo, como a Macedônia, que era um território muito grande, né, para dominar. Muito bem, olha só. Então, os espanhóis começaram a dominar esses territórios, a construir grandes fortalezas, a comandarem exércitos, a catequizarem os nativos. Assim como fizeram aqui no Brasil, também fizeram com os nativos na Espanha. A diferença é que no Brasil chegou muita mão de obra escrava africana. Na América Espanhola, a exploração maior foi feita com os indígenas. Certo, gente? Então, enquanto no Brasil a gente tem uma grande mão de obra escrava, correto? Nós vamos ter na América Espanhola uma exploração muito maior dos próprios nativos. Então, vai ter o mercado de tráfico de escravos africano na América Espanhola, sim. Mas o número é bem menor. Nós vamos ter muito mais escravos africanos no Brasil do que no restante da América, entenderam, gente? Quero dizer para vocês que, no caso do Brasil, os indígenas fugiram, entraram no interior, os portugueses não entraram no interior, no primeiro momento eles tinham medo, depois vai ter a figura do bandeirante, e aí precisa de mão de obra. Não tem mão de obra. Onde eu busco mão de obra? Na África. E trago ela para cá. Milhões e milhões de pessoas para trabalhar. No caso da América Espanhola, eles exploraram muito mais os indígenas nativos do que a população africana. Então, teve uma exploração muito maior dos próprios nativos na América Espanhola, certo? Uma coisa importante. Havia uma divisão social, como se fosse uma pirâmide. Como é que era essa pirâmide? Lá no topo dessa pirâmide, havia os chapetones. Chapetones são os espanhóis, certo? Chapetones são os espanhóis. Depois deles, nós temos os crioulos. Quem são os crioulos? Já são os que nascem aqui, correto?
são os descendentes de espanhóis já nascidos na América. Eles não são chapetones, eles são chamados de crioulos. Quem tem todo o poder? Os chapetones. Quem comanda? Os chapetones. Quem participa da política? Os chapetones. Quem tem terra? Os chapetones. Tudo são chapetones. Os crioulos, eles têm liberdade, eles são livres. Os crioulos têm alguns benefícios, mas não como os chapetones. Então, os chapetones, eles são os mais beneficiados. E os crioulos, eles são de uma elite, mas eles não têm os mesmos benefícios dos chapetones. Eles vão querer, eles vão lutar por isso. Vai ser os crioulos que vão lutar pela independência desses países depois. Aí depois, nós vamos ter, além dos crioulos, nós vamos ter os indígenas, certo? E nós vamos ter os escravizados, tá? E olha só, lá embaixo está escrito certinho, ó, os crioulos, aí nós vamos ter, ó, mestiços, os indígenas e os escravizados dos negros trazidos da África. Eram grupos que arcavam com a maior parte do trabalho. Então, quem trabalhava? Mestiços, indígenas e escravizados. Esse trabalho. Chapetones e crioulos, não. Mas os chapetones têm muito mais influência do que os crioulos. Eles, tipo assim, dirigem tudo. E aí, o que os crioulos vão ficar, tipo, mordidos? Ah, por quê? Eu também sou descendente de espanhol. Eu também tenho terra. Eu também posso comandar como eles comandam. E aí vai pintar uma raivinha, uma certa inveja dos crioulos para com os chapetones. E depois eles vão organizar a independência dos países latinos-americanos, certo? Então é o seguinte, de tarefa, para não ficar inúmeras informações, então eu vou deixar vocês doidos. Olha só, eu vou mandar a fotinho da primeira página que nós fizemos juntos, para vocês anotarem, da página 3, certo? Na apostila de vocês. E a tarefa é a página 5, a página 6... Página 5 e página 6. 2 páginas só, bem pouquinho. Página 5 e 6 da apostila, mas calma, não acabou. 6 da apostila. Calma, vou chegar lá. Aqui, cheguei. 5 e 6 da apostila. Achei aqui. 5 e 6 da apostila. 6 e 7. 6 e 7 do CA. 5 e 6 da apostila, 6 e 7 do CA, tá? Então, ó, tarefa para quarta-feira, 5 e 6 da apostila, 6 e 7 do CA. A gente vai corrigir, vai tirar as dúvidas da primeira parte, para daí a gente poder dar continuidade. Então, quarta-feira, no primeiro momento, a gente faz lá o teste, aí depois a gente vai para a nossa aula normal para fazer as correções. Certo, amores? Certo. Ó, um beijinho para vocês. Vocês são top das galáxias. Tchau, Pro. Gente. Tchau, Pro.